Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite para todos, espero que todos estejam bem. Pequeno texto para compartilhar com você da palavra do Senhor que se encontra em Êxodo, capítulo 31, a partir do verso 1, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência e de todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavamento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Queridos, em muitas lições que a palavra de Deus nos ensina, aqui está mais uma. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com você uma das lições muito importantes desse texto. O Senhor vem trabalhando com Moisés a respeito dos elementos que seriam e estariam ali servindo ao Senhor no tabernáculo. Porém, no capítulo 31, Deus chama alguém pelo nome. Mas Deus chama alguém pelo nome. E diz o nome do seu pai, diz o nome do seu avô e diz a sua origem, de onde ele vem. E acima de tudo, ele derrama do seu Espírito Santo e o capacita com ciência, sabedoria e habilidades para trabalhar com as suas mãos. Olha só, Deus não encheu com o Espírito Santo para que ele fosse o pregador, para que ele fosse o cantor, para que ele fosse o sacerdote. Não. Deus encheu com o seu Espírito Santo para que ele fosse um inventor e trabalhasse com as suas mãos. E quantos de nós só valorizamos as posições que estamos vendo ou as que estamos ouvindo? Nós achamos que Deus só unge os cantores, os pregadores, aqueles que estão lá na frente, os dirigentes, os líderes. Não, Deus capacita e enche com o Espírito Santo aqueles que trabalham com as mãos. Se você trabalha com as suas mãos, com obra das suas mãos, e edifica a casa do Senhor e de alguma forma glorifica ao Senhor com o seu trabalho, você foi chamado por Ele e está cheio do Espírito Santo para trabalhar. Aprenda, querido. Deus nos enche para trabalharmos independente da posição, independente do lugar. Deus nos enche com o Espírito Santo e nos capacita. A segunda lição que eu aprendo aqui é que, além de sermos cheios do Espírito Santo para inventar invenções, aprendemos uma das coisas importantes, é que Deus sempre nos trará novidades. Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, trabalhamos sempre em renovação, em novas ideias, para inventar invenções, é o que o texto diz, parece um arredondamento, né? Mas é o Senhor que capacita o homem para que ele acompanhe a evolução, não para se distanciar de Deus, pelo contrário, para se aproximar de Deus. A terceira e última coisa é que Deus nos capacita para trabalhar com qualquer material. Deus te capacita, meu querido, para trabalhar com as mãos, com sabedoria, com entendimento, com invenção, para você trabalhar com qualquer material. Olha aqui, ouro, prata e cobre. E muitas vezes nós queremos trabalhar só com ouro. Deus te capacita para trabalhar com pedras também. Não queira trabalhar apenas com ouro, onde Deus te capacita para trabalhar com qualquer material. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode ter certeza, é capacitado por Deus. E se Deus te colocou na obra do Senhor, independente da posição, você é capacitado por Ele para trabalhar com qualquer material. E às vezes a gente se questiona e se pergunta, Senhor, se eu tivesse tal posição, Senhor, se eu fosse assim, se eu fosse assado, talvez eu seria cheio do Espírito Santo, talvez eu fosse ungido do Senhor, se eu fosse um pregador. Querido, se você estiver arrumando a mesa da ceia, se você estiver arrumando as cadeiras, se você estiver na recepção da igreja, lá aquele que diz boa noite, seja bem-vindo, aquele que está no trabalho, no atendimento, aquele no consultório, aquele que está dirigindo um ônibus, aquele que está trabalhando como um taxista, alguém que está manuseando alguma ferramenta, não sei, mas que sabe atender, sabe abraçar as pessoas com o amor de Deus. Pode ter certeza, meu querido, o Espírito Santo é o mesmo.
é o mesmo que te capacita, que te enche de sabedoria, que te enche de entendimento, que te enche de invenções para inventar para o Senhor. Então, não se questione a posição que Deus te colocou. Trabalhe com as mãos, glorifique o Senhor. Trabalhe com o que o Senhor te deu. Que essa palavra fique no teu coração, em nome de Jesus, para o teu crescimento. Não importa a posição, irmãos. Não importa o lugar. Escute a voz do Senhor chamando pelo teu nome. E permita que Ele te encha com o Espírito Santo para você trabalhar na posição mais simples que aparentemente te pareça. É lá que Deus te usa poderosamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.